Vai começar a rodada que pode selar o título da Série B e pode selar o acesso de 3 times. Vamos ver os favoritos para a penúltima rodada da Série B agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Hoje a gente vai falar sobre a 30ª e penúltima rodada da Série B, 37ª e penúltima rodada da Série B, a rodada que pode selar o título. Só um time pode ser campeão nesta rodada e é o Curitiba, e pode selar também o acesso de 3 clubes, além do Curitiba, que sendo campeão ele sobe, obviamente. O Atlético Paranaense e o Remo também podem conquistar o acesso nessa rodada. A gente vai falar sobre as combinações, que a gente já tá fazendo esses cálculos a semana toda, vai falar sobre os favoritos dos jogos, o que a gente pode esperar e tudo certinho aqui. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, muito importante que você se inscreva e deixe aí a sua curtida nesse vídeo para que a gente possa alcançar mais pessoas. Cara, se inscreve no canal, é a parte mais importante, você se inscrever. Já somos 105 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante. Então, tabela da Série B no ar, todos os times com 36 jogos, é bonito ver uma tabela assim, né? A Série B sempre esteve em dia, nunca teve um jogo atrasado nessa temporada, é sempre bom quando o campeonato corre assim solto. E cara, vamos falar sobre os jogos, né? Hoje começa a rodada com o jogo entre Paysandu e Amazonas, cara. É um jogo de um time rebaixado, que é o Paysandu, contra o Amazonas, que inclusive pode ser rebaixado hoje também, tá? Caso o Amazonas não vença, tá, o Paysandu hoje, o Amazonas estará rebaixado junto com o Paysandu. Então o Paysandu tem a chance de puxar mais um time pelo pé ali e rumar para a Série C. Então hoje é um jogo que pode selar um rebaixamento também. Nessa rodada poderemos ter o rebaixamento inteiro selado, tá? Podemos ter aí os 4 times que vão ser rebaixados. O Amazonas é o primeiro hoje. O Amazonas, para continuar vivo na Série B, precisa vencer o Paysandu na Curuzu. Cara, o Paysandu já tá mesclando jogadores jovens com os profissionais, então assim, eu vou falar pra vocês que o Amazonas é favorito nesse jogo, mas o Paysandu contra o Curitiba, por exemplo, deu uma certa dificuldade ali, né, de leve ali na reta final do jogo. Então o Amazonas não vai ter vida muito fácil, mas o Amazonas é um claro favorito nessa partida. Amanhã, sabadão, pra quem tá assistindo esse jogo, esse vídeo aí na sexta-feira, dia que eu tô lançando, dia 15, teremos Curitiba, Atlético Goianiense, Remo e Vila Nova, além da Chapecoense, entrando em campo contra os seus adversários, tá? CRB e Vila Nova, Avaí, Remo, Volta Redonda e Chape, Atlético Goianiense, Operário, Curitiba e Atlético, todos no mesmo horário, às 4h30, tá? De dia 15, sábado, feriado, né? Proclamação da República, 15 de novembro. Então é o seguinte, meu irmão, a nossa live no sábado vai acontecer assim que acabar a rodada. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para participar dessas lives. Falando sobre o jogo do Coxa contra o Atlético. O Coxa hoje tem 64 pontos e a situação do Coxa é a seguinte: um simples empate nesta partida diante do Atlético, o Coxa conquista o acesso de forma antecipada. Simples assim. Se o Curitiba vencer esse jogo, ele conquista o título sem depender de nenhum resultado ao longo da rodada. É campeão da Série B dentro da sua casa de forma antecipada, com uma rodada de antecedência. Se o Curitiba empatar ou perder esse jogo, ele ainda pode ser campeão na rodada, mas aí ele vai ter que esperar o resto da rodada acontecer, né? O que eu acho, inclusive, aqui vai um absurdo que, na minha opinião, a CBF fez nessa rodada, tá? Curitiba e Atlético Paranaense estão brigando pelo título ali junto com o Remo, e os jogos estão em dias diferentes, né? Então podemos ter um Curitiba campeão só no domingo, sem estar em campo. Isso é ruim pra Série B, né? É bom você ver o campeão levantando a taça ali no estádio na hora que conquista, né? Então vai aí a minha indignação com essa tabela marcada aí para dias diferentes. Todos os times deveriam jogar no mesmo horário, os times que brigam por acesso e por título. Mas o Coxa enfrenta um Atlético que está ali na beira do Z4. O Atlético tem que vencer esse jogo. O Atlético vencendo esse jogo, ele praticamente se livra do rebaixamento, tá? Na verdade, praticamente não. Se ele vencer esse jogo, ele se livra, sim, do rebaixamento, né? Porque a Ferroviária não alcançaria mais o Atlético, né? O Atlético iria a 43 pontos e teria 4 vitórias a mais do que a Ferroviária. Então, o Atlético vencendo o Curitiba no sábado, ele conquista a permanência na Série B. O empate
também pode ser o suficiente caso a Ferroviária perca o seu jogo, né? Ou empate também o seu jogo contra o Atlético Paranaense, mas aí só vai saber disso no domingo. Pro Atlético, que é um jogo de vida ou morte, precisa pontuar o quanto antes para se livrar do rebaixamento. O Atlético, até perdendo, pode se livrar do rebaixamento caso a Ferroviária seja derrotada também, né? Não, se a Ferroviária for derrotada, não vai ser o suficiente, não. Na verdade, cara, essa conta aqui, o Atlético só se salva do rebaixamento vencendo se a Ferroviária perder, né? Porque aí a Ferroviária não consegue alcançar mais o Atlético em número de pontos, né? O Atlético indo a 43 pontos e a Ferroviária perdendo, o Atlético se salva do rebaixamento. Então, basicamente, é isso. Se o Atlético empatar, ele não tem chance de se livrar matematicamente nessa rodada, não. E nem perdendo, tá? Perdendo também não. Só corrigindo a informação aí que eu acabei de passar, né? Mas o favorito nesse jogo é o Coritiba, né? Tá com o time praticamente completo aí, né? Tá com o Rodrigo Rodrigues desfalcando o elenco, o Josué também tá fora, mas temos aí alguns outros jogadores que podem dar conta desse problema do Coritiba, né? O Coritiba aí que não é um time que não tem lá um dos melhores ataques da Série B e tal, mas é um time que dentro de casa vai pra cima. A torcida Coxa Branca provavelmente estará lotando o Couto Pereira nessa partida para ver o seu time conquistar o acesso e levantar a taça possivelmente neste jogo. O Atlético Goianiense e Operário é um jogo que não vale mais de nada. Os dois times aí estão aí pensando na Série B do ano que vem. O Operário ainda tem uma mínima chance de rebaixamento, mas não vai cair não, cara. Pro Operário cair, todos esses times aqui precisam vencer os jogos na Série B. A Ferroviária precisa vencer 2, o Atlético precisa vencer 2, o Botafogo precisa vencer um e empatar outro. Então, o Operário não vai cair não. Então, esse jogo praticamente não vale mais nada, tá? O Operário tá aí atrás de mais um pontinho. Avaí e Remo. Esse jogo aqui é um jogo que tá dando muita polêmica, né? Já foi dito no início da semana, saiu matéria dizendo que o Avaí ia jogar com o time sub-20. Aí o Avaí postou uma nota oficial dizendo que era mentira. E o fato é que os jogadores do Goiás não treinaram nem na terça, nem na quarta. Voltaram a treinar na quinta-feira, né? Ontem, olha aqui, ó. Atletas do Avaí voltam a treinar após protestos por salários, ó. Voltaram a treinar na quinta-feira com foco no jogo contra o Remo. O grupo de jogadores retornou aos treinos na manhã desta quinta-feira e a volta aos trabalhos. O elenco representou na última terça, mas também não havia treinado. Enfim, eles não estão ali com foco 100% na partida, mas o Avaí deve ir com o que tem de melhor à sua disposição, tá? Para essa partida diante do Remo, o que dificulta um pouco mais a vida do Remo, tá? Mas o Remo vai com o time praticamente completo, só Marcelinho que está fora, né? Provavelmente se fora aí da Série B, né? Das últimas 2 rodadas. O Remo vem de um jogo de vida ou morte, tá? O Remo precisa vencer esse jogo para ir na última rodada dentro do G4. O Remo vencendo esse jogo, tá? Ele pode até conquistar o acesso nessa rodada também. Como eu falei, o Coxa precisa de um empate. O Remo, ele precisa vencer o Avaí e aí vai ficar em frente à TV no domingo torcendo contra Criciúma também, que joga no domingo. E a Chapecoense também tem que perder, mas a Chapecoense joga no mesmo horário que o Remo. Então, se acabar esse jogo aqui, entre Remo e Avaí, com uma vitória do Remo, e a Chapecoense estiver empatado com Volta Redonda, então já saberemos que o Remo vai para a última rodada ainda precisando pontuar para conquistar o acesso. Se o Remo vencer o Avaí e Volta Redonda vencer a Chapecoense, aí o Remo vai ficar na expectativa no domingo, caso o Criciúma seja derrotado para o Botafogo, né, pelo Botafogo, aí o Remo pode conquistar o acesso antecipadamente. Esse é o único jeito. Por isso que eu falo que todos esses jogos deveriam ser no mesmo horário. Favoritismo para esse jogo, cara. O Avaí tem ali uma certa ala da torcida do Avaí que está pedindo para entregar o jogo para não ajudar Criciúma e Chapecoense. Tem uma certa ala que não é tão rival assim da Chape do Criciúma, né? São mais rivais do Figueirense. Então, alguns querem vencer o Remo, outros estão nem aí mais para esse jogo, querem mais é que essa temporada do Avaí acabe mesmo, mas o Avaí não tem mais nada para fazer, tá só cumprindo tabela. Não, você acha que vai rolar mala branca nessa rodada? Isso é ilegal, né? Lembrando que mala branca é ilegal. Para quem não sabe o que é mala branca, é quando um adversário, né? Por exemplo, um adversário do Remo, vamos supor aqui o Goiás, por exemplo, um exemplo. O Goiás oferece dinheiro para a turma do Avaí ganhar o jogo
dá um incentivo financeiro para os jogadores do Avaí. Então, um terceiro time não pode influenciar. O único que pode influenciar financeiramente é o próprio Avaí. O Avaí virar e falar assim, eu vou te dar dinheiro para vencer o jogo do Remo. A diretoria do Avaí pode fazer isso, mas a diretoria do Avaí não tá nem com dinheiro para pagar os jogadores, né? Quanto mais para dar premiação, né? Então, a situação do Avaí não tá nada fácil, mas os jogadores têm honrado, sim, a camisa e têm feito jogos difíceis, jogos parelhos. É um time que tá aí há 5, 6 jogos sem perder, então o Avaí é um time difícil de ser batido, vai ser um jogaço, mas eu vejo o Remo pelo foco, pelo time que tem, levemente favorito para essa partida. Já foi mais favorito quando a notícia de que o Avaí ia jogar com o time sub-20 saiu, mas nesse momento o Remo é um pouco favorito diante desse jogo difícil contra o Avaí. CRB e Vila Nova já não vale mais de nada, os dois times não tem mais chances de acesso e nem de rebaixamento. Volta Redonda e Chapecoense. O Volta Redonda já está rebaixado e pega uma Chapecoense desesperadamente precisando da vitória, depois de a Chape ter sido derrotada pro América, né? Precisa vencer. Um empate da Chapecoense, um tropeço, um empate ou uma derrota tira a Chapecoense do G4, muito provavelmente, tá? Ou Criciúma ou Goiás. Na verdade, muito provavelmente não, tira do G4, porque o Goiás e o Novo Horizontino se enfrentam, né? Então um dos dois pelo menos vai pontuar e o Goiás empatando ele passa a Chape. Então se a Chape perder esse jogo, ela tá fora do G4. Se ela empatar, ainda tem uma mínima chance de permanecer. Mas a vida da Chape é vencer ou vencer. É a favorita nesse jogo diante de um Volta Redonda já rebaixado, mas tem que abrir o olho porque o Volta Redonda é um time chato, mesmo rebaixado, tá? Tá desmobilizado, alguns jogadores já não estão mais ali próprios, né, propícios não, eles não estão relacionados para essa partida, né, já foram dispensados, mas o Volta Redonda ainda é um time chato, tá? Goiás e Novo Horizontino, o jogo mais difícil da rodada da gente palpitar, já é no domingo esse jogo, o jogo valendo acesso, um dos dois times vai ficar pelo caminho, tá? Um dos dois times vai ficar pelo caminho. Quem perder esse jogo está fora da briga pelo acesso. E se der empate, muito provavelmente o Novo Horizontino está fora da briga pelo acesso também. E o Goiás, muito provavelmente, seguiria vivo para a última rodada diante de um empate. Quem vencer fica bem na tabela, pode até entrar no G4. Para mim, o Goiás é favorito nesse jogo diante do Novo Horizontino, tá? O Novo Horizontino não vem jogando tão bem. O Vaguinho tá fora, né? O cara que fez o gol contra o Remo e foi expulso, depois está fora dessa partida. O Goiás vem aí tentando voltar a vencer dentro de casa. São 3 derrotas seguidas dentro de casa, né? Foi para CRB, Chapecoense e perdeu outro jogo aí que eu não tô me recordando, mas são 3 derrotas seguidas dentro de casa que o Goiás tá travando aí, né? Então precisa voltar a vencer dentro de casa. Foi para o Atlético Paranaense a terceira derrota, então precisa voltar a vencer dentro de casa desesperadamente, ainda mais no confronto direto. Já perdeu 2, né? Perdeu para Chapecoense, perdeu para o Furacão e perdeu para o CRB, que na época era confronto direto também. Dessa vez tem que vencer. O Novo Horizontino é um time muito difícil de ser batido, tá aí a 6 jogos sem perder também, são 2 vitórias e 4 empates. É a última chance. O Novo Horizontino só serve vencer, então o Novo Horizontino vai ter que ir pra cima, mas eu vejo o Goiás levemente favorito nessa partida. O jogo aqui entre Criciúma e Botafogo mexe com as duas pontas da tabela, 2 times desesperados. O Botafogo, se vencer esse jogo, muito provavelmente escapa do rebaixamento, tá? Então é um jogo que pode tirar o Botafogo desse risco de rebaixamento, mas também pode botar o Botafogo de volta no Z4, tá? Caso o Botafogo empate ou seja derrotado, e se ele vir Atlético e Ferroviária vencerem, o Botafogo vai na última rodada dentro da zona do rebaixamento. Então é um jogo meio que ali de tensão pro Botafogo, tá? Ele precisa vencer, também está a 6 jogos sem perder. Esses 3 empates aqui do Botafogo foram contra 3 times que brigavam pelo acesso, tá? Então o Botafogo conseguiu segurar a rapaziada que brigou pelo acesso e agora vai contra mais um. O Criciúma não vem jogando o seu melhor futebol, mas está contando com o retorno dos seus jogadores. O Criciúma vencendo esse jogo. É provável que o Criciúma entre no G4, tá? É provável que ele entre no G4 porque há a possibilidade de alguém do G4 tropeçar, um dos 3 times. O Criciúma só não entra no G4 se todo mundo vencer no G4 também. E aí o Criciúma vai para a última rodada para tentar esse acesso, mas só vale vitória para o Criciúma. O Criciúma é vencer ou vencer, se não vencer, tá fora da briga pelo acesso. O Botafogo, o empate não seria um mau negócio, tá? Apesar de poder colocar o Botafogo de volta no Z4, não acredito que os dois, tanto o Atlético quanto o Ferroviária, vão ganhar da dupla Atletiba, tá? Então, o empate pro Botafogo pode ser considerado um bom resultado, apesar de não ter chances de livrar o time do rebaixamento 100%, né? O empate. Mas é mais um pontinho somado. O Criciúma
é favorito nesse jogo, mas esse é o jogo mais perigoso da rodada, tá? Em que o favorito corre sério risco de tropeçar. América e Cuiabá não vale mais de nada esse jogo também. E Ferroviária e Atlético é algo bem parecido com Criciúma e Botafogo, mexe com as duas pontas da tabela. A Ferroviária acaba de voltar ao Z4 e o Atlético Paranaense acaba de subir para a vice-liderança. O Atlético ainda pensa remotamente em título, mas está querendo mais mesmo conquistar o seu acesso, que pode vir de forma antecipada nessa partida, tá? Existem algumas combinações possíveis para o Atlético Paranaense conquistar o seu acesso, né? Poderia ser tropeços, empate de Goiás e Novo Horizontino, por exemplo, ou o Goiás vencendo o Novo Horizontino, o Criciúma perdendo e o Atlético vencendo, isso também já seria o suficiente, ou então Remo Chapecoense perdendo e o Atlético vencendo também seria o suficiente. Então assim, cara, existem muitas probabilidades que salvem o Atlético Paranaense, que salvem não, né? Que permitam que o Atlético já comemore o seu acesso no domingo. O fato é que o Atlético já vai saber boa parte desses resultados antes de entrar em campo, né? Por conta dos jogos de sábado, né? Por exemplo, Remo e Chapecoense jogam sábado. Se os dois perderem, né, o Atlético já sabe que uma vitória dá o acesso a ele, tá? Então, pode entrar em campo já sabendo desse resultado, apesar de todos os jogos de domingo serem no mesmo horário. A Ferroviária, ela precisa muito vencer. Caso o Atlético perca o seu jogo no sábado, tá? Caso o Atlético perca, a Ferroviária vai entrar nesse jogo sabendo que um empate é o suficiente para tirar ela da zona do rebaixamento. Então, cara, o Curitiba, por exemplo, pode prejudicar a vida do Atlético. Por quê? Se o Coxa vencer o Atlético, de quebra vai ser campeão da Série B e vai conquistar o seu acesso, mas também coloca ali uma esperança na Ferroviária de que um empate tiraria a Ferroviária da zona do rebaixamento. Então, cara, o Atlético teria um jogo muito mais difícil pela frente, uma Ferroviária entrando em campo pensando no empate, naquela retranca e tudo mais, né? Vamos ver se o melhor ataque da Série B, que é o do Atlético Paranaense ali, vai conseguir furar uma possível retranca da Ferroviária, que sabe que um empate seria um bom resultado nessa partida em caso de derrota do Atlético. Mas o favorito aqui é o Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma, né? Julimar jogando fino da bola, Viveiro jogando bola, o time tá muito azeitado, tá bem defensivamente, bem ofensivamente. O Atlético é o favorito nesta partida. Coloca aqui embaixo os seus favoritos, quem você acha que vai ser aí o time agraciado com o acesso nessa rodada. Se você for ao estádio, marca o Torcedorismo no Instagram, é esse Instagram que tá passando aqui embaixo, o link tá na descrição desse vídeo também. Segue a gente lá, deixa a curtida nesse vídeo, até o próximo, tamo junto, valeu e falou!